Muito bem, pessoal. Então, nós estamos aí para fazer aquele resumo da aula de hoje. Falamos sobre impulso, né? Essa relação da energia, a gente sabe que a energia vai ser aplicada em algum momento. Quando ela é aplicada, realiza trabalho. Essa realização de trabalho pode ser, um deles estudado aqui, o impulso. O impulso, você precisa transformar energia cinética, por exemplo, em energia potencial gravitacional num pulo, né? Então, você tem essa transformação, você precisa do impulso. É isso que nós estudamos hoje. Vamos lá, dar uma olhadinha no nosso resumo. Então, olha aí, ó, a revisão de conteúdo, né? Para haver impulso, é necessário que uma força atue sobre um corpo durante um certo intervalo de tempo. Então, durante um certo tempo, aplicando a força, você tem, chamamos de impulso, tá? O I é impulso, né? Dado em Newton segundo, a força é dada em Newton e o tempo dado em segundo. Então, no Sistema Internacional de Medidas, ok? É Newton segundos. Então, a gente sabe que Newton de força vezes segundo. A gente não fala Newton por segundo. Newton por segundo seria... Newton por segundo seria Newton por segundo. Seria força dividido por ΔT. Não é o caso, é vezes. Então, não se fala Newton por segundo, fala Newton segundo, tá? Porque Newton por segundo, por está dizendo que é divisão. Então, a gente não trabalha desse jeito, tá bom? Newton segundos, pronto. É muito importante entender que quando você tem o impulso, você tem uma direção e sentido da força aplicada. Então, chutou a bola nessa direção e nesse sentido, de tal maneira que o impulso tem a mesma direção e o sentido da força que o causou, né? Então, o impulso é vetorial. Lembra que a quantidade de movimento é escalar, mas impulso é vetorial, tá? A variação da quantidade de movimento é igual a zero, né? Do mesmo modo que o trabalho modifica a energia mecânica, ou que a força altera a velocidade, o impulso é responsável pela variação da quantidade de movimento. Quem faz variar a quantidade de movimento é o impulso. Então, você vai pular. Você foi de zero a uma altura, você vai frear um carro. Então, você vai usar uma aceleração negativa, né? Lembrando que a variação da quantidade de movimento é o impulso. Pode ter impulso positivo ou negativo. O freio vai causar um impulso, forçar a força, causar uma variação da quantidade de movimento, diminuindo a velocidade, não aumentando a velocidade. Lembrando que impulso é igual a variação da quantidade de movimento, quantidade final menos inicial, né? Então, o impulso é igual a variação da quantidade de movimento. E quando nós falamos de conservação da quantidade de movimento, pessoal, a conservação da quantidade de movimento, ela é igual a zero. Para conservar, a gente fala de conservação de energia, então conservação da quantidade de movimento é onde nós temos que a variação de quantidade de movimento é igual a zero. A quantidade de movimento inicial é igual a final. Então, final menos inicial vai dar zero, são iguais. Então, conservação de energia também tem a conservação na quantidade de movimento, tá? Então, não esqueçam que na conservação da quantidade de movimento, nós temos, então, uma soma matemática dando sempre zero. Quantidade de um corpo é igual ao do outro. Nós vimos lá o exemplo do homem e a mulher dançando, a quantidade de movimento do homem é igual ao da mulher. Só que quando eles se separam, quantidade tinha inicial, depois final. As velocidades são diferentes se as massas forem diferentes. Adquirem velocidade diferente com massas diferentes, tá? Então, por exemplo, a gente viu no quadrinho da Mônica também, que a Mônica, utilizando pessoas diferentes com massas diferentes, adquire velocidade diferente, porque a quantidade é a mesma de movimento. Só que com massa diferente, força diferente. Já que a força e o tempo que a Mônica aplicou em cada vez que usou o balanço com os coleguinhas dela era o mesmo, ok? Então agora vocês vão lá, vão fazer as atividades e daqui a pouquinho a gente volta para responder direitinho, tirar as dúvidas que vocês possam ter, ok? Então vamos lá. Estamos de volta, né? Fizeram as atividades, discutiram a questão entre vocês, conversaram aí, resolveram. E se ficou alguma dúvida, está na hora da gente tirar essas dúvidas. Vamos lá para a nossa resolução da atividade de sala de hoje? Vamos lá? Ok? Tirando dúvidas.
Olha aí, passageiros ficam feridos após freada brusca de coletivo em João Pessoa. Coletivo, ônibus coletivo, né? É porque quando a gente pega essas reportagens, eles falam numa linguagem popular, para mostrar para vocês que no dia a dia são situações que realmente aconteceram, tá? 2 passageiros de um ônibus de transporte público de João Pessoa, capital da Paraíba, né? Ficaram feridos após o motorista realizar uma freada brusca para evitar um acidente no bairro dos Bancários na manhã dessa terça-feira 17. Lembrando que isso também foi em 2017, tá? Foi postado aí, né, uma reportagem de um acontecimento. Então, algo do cotidiano real. Segundo informações de uma das passageiras do ônibus, o coletivo foi fechado. Um carro deve ter entrado na frente, tudo, a gente fala que fechou, né? Por um carro. E para evitar a colisão, o motorista freou o veículo, causando a queda de alguns passageiros. Brusca, as pessoas não estavam prestando muita atenção, acabaram sofrendo uma queda. Aí teve mais parte da reportagem que não interessou colocar aqui, né? O casal ferido estava em pé dentro do veículo e caiu após o freio ser acionado rapidamente pelo motorista. A ocorrência foi registrada na curva da Via Expressa Padre Zé, próximo ao campus 1 da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, né? Então, adaptada porque na questão do Pará, da UEPA, não tinha esse texto, foi colocado por nós professores aqui. Conforme a situação colocada na reportagem, suponha um ônibus que trafegava inicialmente a 54 km por hora. Olha aqui, quilômetros por hora, de repente tem que mudar, né? E foi freado bruscamente como forma de impedir o impacto iminente com o veículo à sua frente. Um passageiro de massa igual a 60 kg, surpreendido pela manobra violenta, foi arremessado, chocando-se contra o encosto do banco situado à sua frente. O tempo de impacto entre a pessoa e o assento foi de 0,3 segundo, um tempo de 0,3 de segundo. E ao término do impacto, o passageiro encontrava-se em repouso. Bateu, né? Então, em repouso, antes de tirar a cabeça de volta e tal. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa. A força média exercida pelo passageiro sobre o encosto do banco do ônibus durante o impacto foi de 3.000 newtons. Então, ele forneceu uma força contra o banco, né? O encosto. O impacto da cabeça provocou uma força, devido ao impulso que ele foi, né? Do 0 até bater no encosto. Segunda afirmativa, a variação da energia cinética do passageiro em decorrência do impacto foi igual a 6.750. Ele estava com determinada velocidade, foi até bater no encosto, parou, né? Foi igual, então, a 6.750 joules. Terceira afirmativa, a potência dissipada na colisão do passageiro com o encosto do banco potência foi igual a 162 kW. Nós já estudamos trabalho, variação de energia, potência. Quarta afirmativa, a variação na quantidade de movimento do passageiro devido à colisão foi de 3.240 kg/m por segundo. Lembra que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Quilograma, massa, velocidade de metro por segundo, certo? Quais afirmativas são corretas? Nós temos que calcular todas para ver aí, só a 1 e a 2, a 1 e a 3, 2 e 3, 1 e 4, 3 e 4. Então não temos só uma correta. Aí já dá uma dica importante, tem pelo menos 2 corretas, tá? Isso aí ajuda na hora do Enem, né? Fazer as atividades lá, os exercícios. Primeiro, vamos saber se o impacto foi de 3.000 newtons. Força, massa vezes aceleração. Aceleração é variação de velocidade, tempo, né? Então, 54 km, transformando em metro por segundo, divide por 3,6, nós temos o quê? Dividido por 3,6, nós temos 15 metros por segundo. Lembrando que ele parou, o repouso vai até 0. 0 no final, quando ele para e bate no encosto,
e 15 no início, que estava na mesma velocidade do ônibus. Na hora que parou, ele foi até zero, né? Ele tem uma massa de 60 kg, esse passageiro, e o tempo que ele levou até bater ele foi de 0,3 segundos. Então, negativo, claro que a força negativa, porque está desacelerando, diminuindo a velocidade para ir para parar, né? 15 dividido por 0,3 é 50, 60 vezes 50 é 3.000. Não importa o negativo, porque a força é módulo, ali está falando do impacto. Então, nós já temos que a primeira aí é verdadeira. Isso quer dizer que a C não pode ser e nem a E, pessoal. Olha bem, tem que ajudar, você precisa se ajudar, ó, no Enem, porque não tem um, e a 1 já é verdadeira, certo? Isso já ajuda muito. Como só é duas, se a 2 for verdadeira, já tem a resposta. Então, essa primeira é correta. Vamos ver a segunda. A variação da energia cinética do passageiro em decorrência desse impacto foi de 6.750 joules. Então, continua. mv ao quadrado dividido por 2, energia cinética, né? Lembrando que no final é zero. Se ele está em repouso, então é zero. Só tem a primeira, né? Não precisa do sinal negativo, porque variação de energia, né, é escalar. Energia é escalar, né? 60, a velocidade é 15 dividido por 2. A massa dele é 60. E aí nós temos 6.750 joules. Então, correta também. O que você faria no Enem? Simplesmente pararia de resolver e ia para a próxima questão. Já tem a resposta. Mas vamos resolver aqui, porque o intuito nosso aqui é estudar, ver direitinho, aprender cada coisa. Mas no Enem você não ia fazer a 3 e a 4. Já marcava e ia para a próxima questão, tá? Trabalho, a variação de energia cinética que foi dada, encontramos na questão anterior, né? Dividido pelo tempo, deu 22.500. Então, 22,5 quilowatts. Né? Sabia que estava errada, mas descobrimos como estava errada. Então, essa é incorreta. E aí, vamos analisar também a 4, né? A variação da quantidade de movimento devido à colisão foi 3.240. Vamos ver. M vezes ΔV, né? Variação da quantidade de movimento, lembrando que a velocidade final é zero, não precisa encontrar, né, pessoal? A outra é final menos inicial, mas aí a final é zero. 60 vezes 0 até 15, né? Ali, ó, 60 menos 15, nós temos 900 kg metro por segundo e ali é 3.240. A gente já sabia que estava errado, mas é só para saber de maneira correta. Então é importante isso aí, no Enem você não faz tudo. Não faz a 3 e a 4, não perde tempo, tá? Vamos para a questão 2, então? Marque a alternativa correta a respeito da relação entre energia cinética e quantidade de movimento. Tanto quantidade de movimento quanto energia cinética são grandezas escalares, tá? A quantidade de movimento é a razão da energia cinética pela velocidade de um corpo. Lembre que energia é uma coisa, quantidade de movimento, variação de quantidade é outra, variação de energia é outra. Essas duas grandezas não possuem nenhuma relação, pois uma é escalar e a outra é vetorial. A energia cinética pode ser definida por meio da razão do quadrado da quantidade de movimento pelo dobro da massa do objeto. E a energia cinética pode ser definida por meio do produto do quadrado da quantidade de movimento pelo dobro da massa do objeto. Então, temos a partir da definição de energia cinética e quantidade de movimento, podemos escrever aqui, ó. Então, as duas estão relacionadas. Você pode colocar uma dentro da outra, ver que MM. Será que o quadrado tem a ver? Olha aí, ó. M pode cortar com M ao quadrado, fica só, né, um M. Podemos escrever energia cinética com quantidade de movimento. Quadrado a quantidade de movimento, 2 vezes M. Então, a letra D está correta. Quadrado da quantidade de movimento. Está relacionado.
E lembrando que a energia em si, que você tem velocidade, se varia a velocidade, né, você tem aceleração, então você tem uma grandeza vetorial. A variação de energia cinética é escalar, porque ela é a relação de final com inicial. Tá? Nós temos uma questão de Enem, mas vamos ler a letra D só para a gente ver direitinho. A letra D diz que a energia cinética pode ser definida por meio da razão do quadrado da quantidade de movimento pelo dobro da massa do objeto. Dobro da massa do objeto. Ó, dobro da massa, quadrado da quantidade de movimento. Certo? Bom, vamos para a questão de Enem. Se liga no Enem, né? Em Famema, São Paulo, né? Um brinquedo, isso é uma empresa, né? Um órgão, né? Que fez um concurso. Um brinquedo consiste em um fole acoplado em um tubo plástico horizontal que se encaixa na traseira de um carrinho. Você aperta o fole e empurra o carrinho, que está inicialmente em repouso. Quando uma criança pisa no fole, comprimindo até o final, o ar expelido impulsiona o carrinho. Então tem um impulso, força aplicada e tem movimento do carrinho, certo? Considere que a massa do carrinho seja de 300 gramas, que o tempo necessário para que a criança comprima completamente o fole seja de 0,2 segundos e que ao final desse intervalo de tempo o carrinho adquire uma velocidade de 8 metros por segundo. Tá? Então, admitindo desprezível todas as forças de resistência, então são todas conservativas aqui, ao movimento do carrinho, o módulo da força média, aplicada pelo ar expelido pelo tubo sobre o carrinho, nesse intervalo de tempo é igual a quanto? Então podemos resolver aqui, ó. I é ΔQ, quantidade inicial 0, né? E afinal nós temos que aumentou a velocidade. Inicialmente o carrinho está em repouso, portanto a quantidade de movimento inicial é nula no início, tá? Então, o impulso é igual só à quantidade final, que é massa vezes velocidade no final. Massa do carrinho foi dado, 300 gramas divide por 1.000 para transformar em quilograma, dá 0,3. O tempo de 0,2 segundo do pé em contato com o fole, né? Então, 2,4, que é 3 vezes 24, né? A vírgula ali, dividido por 0,2. Lembrando que você pode cortar a vírgula aí, 24 dividido por 2. O número dividido por menor que 1, ele aumenta. Então, foi para 12 newton. Então, nós temos a letra C, certo? Olha, bem fácil, tranquilo, é só ler com atenção, prestar atenção e resolver o exercício. Não tem dificuldade aí nenhuma. Agora nós temos aqui um material complementar. Renault mostra como funciona um airbag, né? Então, postado pelo programa Pé na Estrada, em 25 de agosto de 2014. 2 minutos e 16 segundos, pessoal. Um material bem legalzinho sobre o airbag, né? E sobre o impulso. O airbag é justamente para proteger você do impulso, né? Quando o carro freia, pessoal, você vai ser lançado, né? Ou bate em algum lugar, a batida, por exemplo, você vai ser lançado contra o volante, contra o painel. Lateral também tem airbags laterais aí, então o airbag aciona para poder você não bater, né, contra o painel do carro, contra o volante, então evitar-se diminuir o prejuízo sobre você, né, para você não se machucar o mínimo possível, né, ok? Então, pessoal, nossa aula foi sobre aí quantidade de movimento, a variação de quantidade de movimento, que representa o impulso, essa variação de energia cinética também, que é mv ao quadrado dividido por 2, ok? Então, foi uma aula que explicou essa relação, e lembrando que o nosso curso de física já está se aproximando cada vez mais do final, né? Nós começamos lá atrás, vai chegando. Até uma próxima aula.